Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Bom, professor Vitor Hugo aqui para postar a correção da verificação de aprendizagem, tá? Referente às 10 questões que nós fizemos, né? Que vocês realizaram, na verdade, cada uma valia um ponto, tá? Vocês tiveram um desempenho, né? Bem bacana, no geral, mas estou aqui para comentar as questões, né? O que é correto, o que estaria incorreto, beleza? Então a primeira questão, vamos lá analisar, né? Sobre a leitura dinâmica e seus conceitos, assinale a alternativa correta. Bom, a leitura dinâmica foi o primeiro conceito que nós vimos, o professor já iniciou, né, com essas características acerca da leitura dinâmica. Na primeira aula fizemos inclusive uma dinâmica de leitura para exemplificar, né, do leão e do ratinho, das fábulas. E as alternativas aqui, então, portanto, seriam: A leitura dinâmica é sinônimo de uma leitura rápida, em que não damos atenção aos detalhes, deixando muitas vezes a compreensão de lado. Bom, pessoal, apesar de ter esse termo, né, no conceito dinâmico, né, dinâmico lembrar, rápido, a leitura dinâmica não é sinônimo de uma leitura rápida. Pelo contrário, tá bom? Muitas vezes a leitura dinâmica ela vai ser uma leitura mais trabalhada, mais lenta, em que nós interpretamos. Lembre-se sempre da leitura que nós fizemos em sala, do Leão e do Ratinho, tá bom? As leituras que nós estamos realizando também ao longo do ano, mesmo por meio dessas videoaulas. Então a leitura dinâmica ela tem um intuito de ser mais detalhista, tá bom? Então, justamente a gente dá mais atenção aos detalhes. E aqui no caso a alternativa, né, diria que nós não damos atenção, e por isso ela estaria incorreta, tá bom? Bom, letra B. A leitura dinâmica é importante para que interpretemos o texto, isto é, além de prestarmos mais atenção aos detalhes, também levamos o nosso conhecimento de mundo para a leitura. Perfeito, né, pessoal? Então aqui seria a resposta correta, tá bom? A letra B. Leitura dinâmica é muito importante justamente para isso, para que realizamos a interpretação, que é quando nós levamos aquilo que nós já possuímos enquanto leitores ao texto. Né? Lembre-se que eu interpretei inclusive o ratinho com medo e o ratinho mais corajoso. Então, é nesse sentido, tá bom? Essa seria a alternativa correta. E por isso ela é importante, porque nós prestamos mais atenção aos detalhes e assim a leitura se torna inclusive mais interessante. Letra C, a leitura dinâmica não está relacionada à compreensão do texto, está equivocada essa alternativa, né, pessoal? Porque está relacionada, a leitura dinâmica nos auxilia a compreender melhor o texto. E letra D, a leitura dinâmica e a leitura objetiva são conceitos idênticos. Elas são, na verdade, opostos, né? Enquanto a leitura dinâmica ela objetiva uma leitura mais detalhada, né? Que damos essa interpretação à leitura, a leitura objetiva ela é muito rasa, né? É quase como se nós lêssemos e não prestássemos atenção ao mínimo, né? Ao micro, aos detalhes do texto. E a gente perde muita coisa, beleza? Então, resposta correta aqui na primeira questão, letra B, seria uma letra B, né? A leitura dinâmica é importante para que interpretemos o texto. Bom, acerca das etapas de aprendizagem vistas no bimestre, tá? A decodificação é extremamente necessária e é a etapa que mais precisamos focar, pois trata-se de levarmos algo do texto para as nossas vidas. Pessoal, essa aqui, na verdade, está equivocada, tá bom? Porque a decodificação é a etapa de aprendizagem menos necessária, pois nela a gente apenas está, né, decodificando. Justamente estamos indo de código por código até chegarmos a um sistema. Então isso na verdade não é compreender, não seria compreender o que está ali no texto, o que o texto nos quer passar, não estaria sendo de fato uma aprendizagem efetiva. Quando nós decodificamos, por exemplo, pense na alfabetização, tá bom? Quando a gente está alfabetizando, vocês reconhecem a letra A, letra B, letra C, né, as vogais, as consoantes, e assim vão formando as sílabas. Essa é a decodificação, né? Então ela não é extremamente necessária e nem é a etapa que mais precisamos focar, beleza? Bom, a compreensão não é necessária para a aprendizagem, uma vez que as outras etapas suprem a importância do conhecimento. Pessoal, a compreensão é a etapa uma das etapas mais importantes, né, junto com a interpretação. Então, ela é extremamente necessária para a aprendizagem. Alternativa equivocada, beleza?
Letra C. A interpretação é a etapa do conhecimento que levamos ao texto algo que já possuímos, isto é, o nosso conhecimento de mundo. Dessa forma, diferentes interpretações podem surgir sobre o mesmo texto. Perfeito, pessoal. Essa seria a alternativa correta, tá bom? A interpretação é mesmo a etapa do conhecimento que levamos ao texto algo que já possuímos, né? Assim como nós já vimos nas nossas videoaulas, por meio da aula presencial também, o professor já explicou para vocês. E, além disso, né, justamente por termos experiências de vida diferentes, nós podemos interpretar textos de maneira diferente. Então, o que pode ser algo para mim, pode não ser para você, enquanto leitor, beleza? Letra D. A interpretação de um texto pode ser feita de qualquer maneira, uma vez que somos todos diferentes um dos outros. Bom, ela não pode ser feita de qualquer maneira também, né, pessoal? Ela existe uma regra. Lembre-se lá do gênero textual, as características do gênero textual. A regra do gênero, né? Ela deve ser sempre focada no que o texto também quer nos passar. Não podemos interpretar o texto de qualquer maneira. Por exemplo, o autor descreveu um cachorro, né? E você acredita que aquele cachorro é um dragão. Isso não tem lógica, né? Não tem cabimento. Então ela não pode ser feita também de qualquer maneira, não é assim também, tá? Resposta correta aqui então, letra C, né? Bom, sobre as tipologias textuais estudadas no bimestre. As tipologias textuais são características de um tipo de texto. Entre elas estão a narrativa, a descritiva, dissertativa, argumentativa, etc. Perfeito, pessoal. Letra A correta aqui, tá bom? Tipologia textual é justamente isso. São características desse tipo de texto, tá bom? E entre elas estão as que nós estamos estudando, inclusive, né? Narrativa e descritiva. E mais para frente estudaremos a dissertativa, a argumentativa, mas o professor já comentou com vocês, beleza? Bom, tipologia textual e gênero textual são conceitos idênticos e, portanto, se constituem como sinônimos. Equivocado a alternativa, né, pessoal? Por quê? Porque tipologia textual são características desse tipo de texto, certo? E gênero textual é um sistema, uma estrutura textual com um propósito comunicativo. Então, são conceitos distintos e não são sinônimos. A tipologia textual narrativa não possui elementos característicos que a define. Bom, ela possui, né? A gente já viu, inclusive, o macete que o professor passou para vocês, o pente. Então, são elementos bem característicos, personagem, espaço, narrador, tempo, enredo, além das características também do gênero. A tipologia textual descritiva possui enredo e esta é sua característica principal. Bom, aqui mais ou menos uma pegadinha, né, pessoal? Porque a descritiva, ela não possui enredo. E a gente frisou isso muito, né, nas nossas aulas. Então é importante que a gente note isso, tá? Ela não possui enredo. Então ela não tem como ser a característica principal, tá bom? Sobre as diferenças entre a tipologia textual narrativa e descritiva, assinale a alternativa correta. A tipologia textual descritiva é idêntica à narrativa e só possui nomes diferentes, pois são utilizadas em situações distintas. Bom, ela não é idêntica, né? Existe inclusive a diferença, que é o enredo. Então não temos como dizer que ela é idêntica. Elas são sim utilizadas em situações distintas, mas possuem nomes distintos porque também possuem características diferentes, beleza? Bom, letra B, a tipologia textual narrativa é mais importante do que a descritiva. Não, pessoal, não existe isso de mais importante, tá bom? Elas são usadas por um propósito comunicativo, lembre-se sempre disso, né? Utilizaremos os gêneros e as tipologias de acordo com aquilo que queremos passar ao nosso leitor, beleza? Ou ao nosso objetivo, né? Então, equivocada essa alternativa. Letra C, a diferença entre as duas tipologias textuais está nos personagens e em suas descrições. Bom, não é nisso, né? Porque, inclusive, elas têm personagens e as descrições poderiam ser iguais, basta o autor escrever da mesma maneira, tá? Então, a diferença entre as duas, na verdade, seria o enredo e não os personagens, beleza? Mas, apesar disso, a tipologia textual narrativa, ela possui, sim, descrições mais profundas, porque possui mais cenas, né? Letra D, a característica marcante que diferencia uma tipologia de outra é o enredo, isto é, a sequência de cenas. A tipologia textual descritiva não possui, porém a narrativa, além dos elementos característicos da descritiva, possui enredo. Perfeito, né, pessoal? É justamente isso que as diferencia. Essa sequência de cenas, a narrativa vai possuir muito mais cenas, né? E a descritiva possui apenas uma,
portanto é um enredo, que seria essa sequência, beleza? Letra D, então, a correta ali. Quais são os elementos de um texto narrativo? Nossa, o professor frisou tanto isso com vocês que vocês já devem estar craque, né? Muitos poucos erraram. Mas vamos lá, né? Vamos lembrar do macete? É o pente. Lembre-se lá que o professor até falava para vocês que vocês nunca mais iam se esquecer desses elementos, né? Então, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Letra D, certo? Quem esqueceu de alguma coisinha tem que lembrar. Lembre-se sempre do macete para ficar mais fácil. Do conto à notícia, do poema Bula de Remédio, do e-mail à tirinha. Cada um desses elementos, desses exemplos, além de tantos outros, constitui um gênero textual específico, com características próprias, que são organizadas de determinada maneira para atingir o objetivo do texto. Dependendo do que queremos comunicar e do efeito que pretendemos causar ao leitor, selecionamos o gênero mais apropriado à situação comunicativa. Acerca do gênero textual, responda. O gênero textual se assemelha ao que chamamos de sistema textual, composto por regras, objetivo, esquema e funcionalidade. Perfeito, né, pessoal? Frisamos tanto isso também. Letra A é a correta, tá bom? É justamente isso, nós similarizamos isso com um sistema que é composto por regra, objetivo, esquema, funcionalidade. Até falei para vocês que vocês podiam pensar nos jogos que vocês, né, tanto gostam aí, que vai possuir um sistema, mas não é um sistema textual, seria um outro tipo de sistema, né? Mas o sistema textual também possui essas características. Todo sistema vai possuir essas 4 características, beleza? Bom, os gêneros textuais são muito presentes em nossa vida, porém, não há necessidade de compreendermos as suas características, pois esse conceito não nos auxilia na produção de texto. Bom, auxilia muito, né? O gênero textual é uma teoria muito importante, uma teoria moderna, que nos auxilia a encaixar esse propósito comunicativo da escrita. Então, é algo essencial à produção de textos, beleza? Gênero textual e tipologia textual são os mesmos conceitos, no entanto, recebem nomes diferentes, pois são utilizados em diferentes situações. Equivocada a situação, né? Assim como a outra questão, gênero textual e tipologia textual são usados em situações diferentes. Tipologia textual são características de um tipo de texto e gênero textual é uma estrutura, né, com um propósito comunicativo. Diferentes gêneros textuais podem ser idênticos uns aos outros. Exemplos disso são o conto popular e o relato. Bom, eles podem ser bastante similares, mas nunca idênticos. E também o conto popular e o relato são gêneros bastante distintos, né, pessoal? O relato é escrito em primeira pessoa, até pode ser escrito em terceira pessoa, mas geralmente não possui as mesmas características de um conto, tá? Como situação inicial, conflito, clímax e desfecho. É uma outra estrutura que nós veremos ao longo do ano, tá? Mas eles não são idênticos. Sobre o gênero conto popular, assinale a alternativa correta. O conto popular recebe esse nome pois é escrito por mais de uma pessoa, caracterizando o que chamamos de escrita conjunta. Negativo, né, pessoal? Geralmente possui um autor, mas esse autor é desconhecido, porque a história possui tantos anos, né, que nós já nem sabemos mais quem foi o autor original. Então possui essa característica o conto popular, tá? Mas não é uma escrita conjunta, não. A escrita conjunta é um outro conceito, inclusive nós veremos, né, também ao longo do ano. O conto popular é um gênero muito antigo, tradicionalmente oral, e que possui o propósito de manter histórias tradicionais, fictícias ou não, vivas até os dias atuais. Perfeito, pessoal. O conto popular é justamente esse gênero muito antigo, né, que possui data de muito tempo atrás, e possui esse propósito, primeiro, aí, de manter essas histórias vivas até os dias atuais. É por isso que nós conhecemos muitos contos populares antigos. Então, a letra B aqui é a correta, tá? Conto popular é um texto descritivo, uma vez que possui os elementos dessa tipologia, tal como personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Aqui, muitas pessoas erraram, muitos de vocês erraram, tá bom? Tem que tomar cuidado. O conto popular é um texto narrativo, a gente frisou isso tanto. Ele possui justamente os elementos ali que estão descritos, né? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Porém, esses são os elementos do texto narrativo e não do descritivo. Lembre-se sempre da diferença. Tem que ter isso em mente, tá? Então, toma cuidado para não cair nessas diferenças entre as duas tipologias, tá bom? O conto popular é um gênero que foi descoberto recentemente.
Negativo, pessoal. Conto popular é um conto muito, muito, muito antigo, tá? Um gênero muito antigo. Ele não foi descoberto recentemente e nem produzido também, tá? Ele só é vivo até os dias atuais. As meta-regras de Charles, ou meta-regras textuais, nos auxiliam na reflexão e na produção de melhores textos, na medida em que nos pontuam o que um texto deve possuir para que seja considerado coeso e coerente. Acerca do assunto, assinale a alternativa correta. A meta-regra da progressão consiste em repetirmos muitos termos em um mesmo texto. Bom, pessoal, a meta-regra da progressão, ela consiste, na verdade, em sempre caminharmos para frente em nosso texto, né? Não ficarmos repetindo. Então, é justamente o contrário, tá bom? Letra B. Não há necessidade de que sigamos a meta-regra da relação, uma vez que o leitor pode se interessar sobre o passado de determinada história. Essa alternativa está tão confusa que a gente nem entende, né? Mas ela está equivocada, porque a meta-regra da relação, ela tem sua característica principal essa relação, né, entre o mundo real e o mundo que estamos escrevendo. Então, digamos assim, a gente não pode escrever algo que não seja de conhecimento comum do nosso leitor, senão isso não vai ter relação com aquilo que já possuímos, né, de conhecimento de mundo, com aquilo que já temos em nossa mente. Então, na verdade, ela é importante, né, e tem necessidade de que a sigamos, beleza? Bom, existem 4 meta-regras ao todo, compostas, portanto, de progressão, não repetição, não contradição e correlação. São essas mesmas, né, pessoal? Essas mesmo, nenhuma mais, nenhuma menos. Então, a alternativa correta, a gente estudou por meio de videoaula, tá? Que elas são muito importantes, 4 meta-regras que nos auxiliam na produção de textos. A meta-regra da não contradição é a menos importante, pois o leitor pode se interessar por um texto confuso. Bom, não existe isso de menos importante, todas têm que ser, né, realizadas, seguidas, e também o leitor não tem como se interessar por um texto confuso, até porque não tem como compreendê-lo, beleza? Observe o texto a seguir. João foi à padaria, João foi ao cabeleireiro, João foi à feira, por fim, João retornou para casa. O texto acima representa problemas nas meta-regras de relação e não contradição. Pessoal, o texto acima não apresenta problemas em relação e não contradição. Por quê? Porque relação, todos aqueles termos que apareceram ali, né, nós temos conhecimento, beleza? Então, cabeleireiro, feira, né, temos tudo isso como conhecimento comum, beleza? E não contradição também, porque não está contradizendo nada, tá bom? Não, o autor não escreveu nada antes e não retomou depois. Então, alternativa equivocada. O texto acima apresenta problemas de concordância. Negativo também, né? Concordância é um conceito gramatical de concordância numeral e concordância verbal, tá? E aqui não apresenta nenhum problema, né? João foi à padaria, está correto. João foi à cabeleireira, está correto. Não é sobre concordância. O texto acima não segue as meta-regras de progressão e de não repetição. O texto acima, justamente, não segue essas meta-regras, tá? Por quê? Progressão. Por que não progride, né? Porque retoma muitas ideias, tá? Qual é o objetivo desse texto, né? Dizer onde João foi, mas qual é o objetivo final, tá? Então ele não segue justamente essa meta-regra de progressão, porque ele não progride nenhuma ideia. Ele fica sempre na mesmice, digamos assim. E de não repetição, acho que tá bem claro a vocês, né? Essa repetição de termos, João, 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 fica um pouco cansativo até de lermos, beleza? A gente até fez um exercício, né, por meio das videoaulas, em que transformávamos isso em um texto simples, um texto com pronomes, um texto coeso e coerente, tá? Letra C, letra correta aqui. O texto acima não apresenta quaisquer problemas no que tange às meta-regras, alternativa equivocada, né, cujo vimos que apresenta problemas na progressão e na não repetição. Sobre o processo da escrita, memória e sentimento, assinale a alternativa correta. Temos até aqui uma imagem de Fernando Pessoa, né? E um trecho do livro dele. Se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir. Vamos lá, alternativa A. As memórias e sentimentos que possuímos nada importa para a produção textual. Podemos criar personagens, espaços
ambientes, mesmo não dependendo delas. Bom, negativo, né, pessoal? As memórias e sentimentos, o conhecimento de mundo, as experiências que nós já temos enquanto seres humanos são as coisas mais importantes para a produção textual, porque é muito difícil de que isso não apareça em nosso texto, assim como vimos por meio da interpretação, né, da compreensão, isso sempre vai aparecer, tá bom? E é justamente muito necessário que saibamos expressar essas memórias e sentimentos, beleza? Escrever é um ato de expressão, uma arte. A escrita é o registro necessário para a vida. Dessa forma, as nossas vivências, memórias e sentimentos nos auxiliam na produção de um texto. Justamente, né, pessoal? A escrever nos liberta, né? A gente falava muito sobre isso na última videoaula, de como essas memórias e sentimentos têm que ser trabalhadas para a produção de textos melhores. Né? E como nós dominamos isso, nós sabemos escrever e produzir melhores textos, beleza? Então, essas vivências, memórias e sentimentos justamente nos auxiliam sim na produção de um texto. Letra B, alternativa correta. Leitura e escrita não se relacionam desse modo, não melhoramos nossa leitura escrevendo, nem a nossa escrita lendo. Negativo, uma coisa complementa a outra, tá? Ler nos auxilia a escrever melhor e escrever melhor também nos auxilia a compreender melhor certos textos, beleza? Então, elas caminham de mão dadas, dois conceitos. Escrever é decodificar, somente importa para que transmitamos uma mensagem ao outro, não há outra caracterização além dessa. Pessoal, é negativo, tá? Porque escrever não é só um registro, tá? Escrever também é um ato de expressão, é uma arte. Nós nos libertamos escrevendo, utilizamos as nossas memórias, sentimentos. É por isso que existem os contos populares, os romances que nós estamos vendo agora, né? Lá com o Hobbit. Então, não é somente decodificar, é compreender e interpretar também. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, entre em contato por meio do fórum, por meio do e-mail também. O professor vai terminar a gravação agora, tá? E vou também postar na plataforma as alternativas que eram corretas, tá bom? Um beijo e um abraço para todos.